E aí, gente, vamos para a nossa terceira aula de introdução ao Novo Testamento. E creio que essa daqui vai ser um encerramento para a gente entrar na teologia propriamente do Novo Testamento. Tá? Estudamos grupos religiosos, estudamos um pouquinho do período interbíblico. Pode reparar que a gente está se aproximando cada vez mais do Novo Testamento. E agora a gente tem é, aqui o problema sinótico, ou os evangelhos sinóticos, antes da gente entrar propriamente dito nos estudos particulares de cada evangelho. O que acontece, gente? Os anos se passaram e as mentes pensantes resolveram estudar os evangelhos e perceberam que três deles haviam muita semelhança. Era muito parecido entre si. Que são eles Mateus, aí tem a figura simbólica, Mateus, Marcos. A figura simbólica de Marcos tem duas pessoas, né? O velhinho Pedro e o jovem Marcos, anotando o que Pedro dizia. E a terceira figura, Lucas, né? E eles perceberam que, ao mesmo tempo que tinha bastante coisas parecidas, também tinham coisas diferentes, tá? Passagens extremamente antagônicas uma das outras. Então, a pergunta que surgiu foi a seguinte: como pode esses três evangelhos conter muitas semelhanças e ao mesmo tempo conter muitas diferenças? Aí surge o problema sinótico, tá certo? E vamos saber o porquê. Tá vendo essa imagem aí, ó? Nessa imagem eu botei aí uma passagem que são os bandidos que zombaram de Jesus nos três evangelhos de forma paralela, tá? Para a gente fazer uma comparação da mesma passagem. Isso que levou o estudo, tá? Dos evangelhos sinóticos. Então vamos ler Mateus aí, 27, do 42 ao 44. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse, eu sou filho de Deus. Agora veja aí onde é que está marcado de vermelho. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Então no Evangelho de Mateus, não é um fala bem de Jesus, um defende Jesus, e o outro zomba de Jesus. Não, no Evangelho de Mateus os dois falam mal de Jesus. A gente sempre aprende que um fala bem e o outro fala mal, mas no Evangelho de Mateus os dois falam mal. Evangelho de Marcos, a mesma passagem. Da mesma maneira também, os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Ó Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então aqui nós temos um texto, né? O texto de Marcos, que diz também que quem estava crucificado com eles ali injuriavam ele, lançavam algum tipo de injúria para ele, beleza? Agora vamos ler o mesmo texto na passagem de Lucas. Lucas 23, 39 a 43. E um dos malfeitores estava pendurado, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiu, dizendo, tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos o Evangelho de Mateus, os dois bandidos zombam dele. No Evangelho de Marcos, os dois lançam quem estava crucificado lá, né, lança as injúrias contra ele. E no Evangelho de Mateus, um zomba e um defende a Cristo. Como é que fica essa situação? Isso começa a gerar o que é chamado de problema sinótico, os estudos para tentar se resolver isso daí. E eles foram tão a fundo que começaram a estudar como foi essa construção dos evangelhos. Mas peraí, como é que a gente tem esse livro aqui já pronto hoje? Ah, e começaram a estudar como é que foi a construção dos evangelhos. Então, gente, no começo não se tinha nada escrito, tá? No começo a intenção era propagar o querigma. No início, a mensagem era transmitida de forma oral, focando o querigma, mensagem querigmática, mensagem levada aos judeus e os gentios, mostrando que Jesus é realmente o Messias anunciados pelos profetas do Antigo Testamento. Atos 4, Atos 3, 2, 14. Então no começo, tá, o pessoal não se preocupava em escrever, não era preocupações deles escrever.
Eles queriam pregar o querigma, queriam pregar as boas novas, queriam pregar que Jesus ressuscitou dos mortos, queriam enfatizar aos judeus que Jesus era o Messias referido nas profecias do Antigo Testamento. Então a mensagem não era escrita. A mensagem não era escrita porque os apóstolos aguardavam a parousia. O que é a parousia? A parousia é a vinda do Senhor Jesus, né? Que se acredita vir a ser a segunda vinda do Senhor Jesus. Quando se fala vinda em português aqui, no texto grego vai estar parousia. Então esse termo é usado até hoje também, né? De forma simplificada para se referenciar à segunda vida de Cristo. Então parousia, segunda vida. Os escritos começaram a surgir quando os cristãos começaram a morrer. Daí houve a necessidade de se começar a documentar os fatos. Então o que acontece? No começo ninguém estava preocupado, não estavam nem aí em escrever, porque não ia ficar nada escrito. Porque eles estavam bastante preocupados que Jesus voltaria naquela mesma época para levar eles para o seu reino. Tá certo? Então ninguém se preocupava em escrever nada. Afinal de contas, não vai dar tempo de deixar nossos escritos. O Messias pode voltar antes e levar a gente. Só o que acontece? Começou a morrer cristão, o Messias não voltou, começou a morrer gente. Quando se começa a morrer gente, os cristãos começaram a morrer, houve a necessidade de começar a passar aquilo que era transmitido de forma oral para escritos, tá certo? E como é que foi feito isso daí? Gente, os estudos dos evangelhos sinóticos levou a uma hipótese, que é a mais aceita por católicos, protestantes, é mais aceita para a cristandade, para a comunidade cristã em geral. Tá? Então temos aí a hipótese das duas fontes. O que é essa hipótese das duas fontes? Temos os fatos relatados hoje, após muitos anos, em períodos desconectados, entende-se que seria impossível apenas de memória gravar todos os fatos. Estudiosos chegaram à teoria que existiu algum escrito a qual fora a base para a formação dos evangelhos. Os documentos base para isso seriam o Evangelho de Marcos, sendo o primeiro evangelho a ser escrito, e uma fonte hipotética de escrito denominada fonte Q. Então o que acontece? Se tem os três evangelhos, esses três evangelhos são escritos em períodos desconectados de tempo, períodos distantes de tempo, mas mesmo estando em períodos bastante distantes de tempo, existem casos que são idênticos. Então como que a gente vai pegar esses casos idênticos? Vamos associar. Seria impossível uma pessoa passar de geração em geração a mesma coisa. Então o que eles acreditam? Eles acreditam que talvez foi usada alguma fonte documental para que serviu de base para os outros evangelhos. Alguns acreditam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e a existência de um documento chamado fonte Q. Eu vou falar mais um pouquinho lá na frente, tá? Então se tem para base para Mateus e Lucas, o Evangelho de Marcos serviu de base e a fonte Q serviu de base. Agora a pergunta que a gente faz: por que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito? Né? A pergunta que você deve estar falando, se tem 4 evangelhos. O de João a gente sabe que foi o mais tardio. Mas por que o Evangelho de Marcos? Por que não o de Mateus? Chegamos a essa conclusão, os estudiosos chegaram a essa conclusão. Estudiosos chegaram ao seguinte argumento. Primeiro, cada evangelho contém um texto sacro, contando as obras de Cristo. E nenhum evangelista, com respeito a isso, teria a possibilidade de omitir a obra de Cristo. Pelo fato de Marcos ser resumido, deduziu-se que ele foi o primeiro a ser escrito. Então o que acontece? Levando em consideração, a comunidade cristã, levando em consideração que os evangelhos são documentos sacros, documentos sagrados, nenhum evangelista teria a audácia, a cara de pau, vou dizer assim, de cortar alguma obra de Cristo, tá certo? Então, por o Evangelho de Marcos ser resumido, tá, eles denominaram, esse daqui provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Esse daí foi o primeiro evangelho a ser escrito de Marcos. Segunda opção, simplesmente pelo fato de 90% do Evangelho de Marcos estar inserido em Mateus e 70% inserido em Lucas. Nada de Mateus está em Lucas e em Marcos. Então não tem nada de Mateus em Lucas e não tem nada de Lucas em Marcos. Pelo contrário, é o de Marcos que está em Lucas e é o de Marcos que está em Mateus. Por isso que eles chegam à conclusão que o primeiro a ser escrito foi de Marcos e vão além. Que o evangelho base, tanto para o escrito de Mateus quanto para o escrito de Lucas, foi Marcos. Tá certo? 3. Tanto Mateus como Lucas concordam com a ordem cronológica de Marcos. Quando Mateus não concorda, Lucas concorda e vice-versa. Então os dois estão sempre concordando com a ordem cronológica de Marcos.
tá certo? Mostrando que provavelmente o Evangelho de Marcos era o único. Então foi o primeiro a ser escrito. Ponto 4. O grego de Marcos não era um grego polido, tá? Igual era o grego, o texto original, grego, igual de Mateus e de Lucas. Então o que eles deduziram? Ó, o grego de Marcos era o piorzinho. E se fizesse uma revisão de outro evangelho, o texto seria mais apurado, seria mais refinado. Por quê? Porque não se vai do melhor para o pior. Então eu não posso pegar aquilo que eles não começariam, né, escrevendo de forma boa e iriam de forma ruim. Então deduziu-se que primeiro o Evangelho de Marcos foi escrito. Através desses 4 pontos, deduziram que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e que serviu de base para os outros evangelhos. E agora se temos a fonte Q. Que é essa fonte Q? Fonte Q, o documento Q, a origem da palavra Q, né, vem da palavra alemã, que significa Quelle. Quelle significa fonte. E por causa desse Q de Quelle, o documento ficou sendo chamado de fonte Q. É uma hipótese, né, um conjunto, documento de uma fonte hipotética de um documento que continha várias palavras e sermões de Jesus. A maioria dos estudiosos modernos concordam que Lucas e Mateus utilizaram o Evangelho de Marcos e a fonte Q para ser utilizado como base para seus escritos. Tá? Essa fonte Q era o documento que foi usado na época, hoje não existe mais. Tá? Lembrando que isso tudo é uma hipótese que é 90% a 95% aceita na tradição cristã. Como é que se deu essa construção? Aí temos lá em cima o Antigo Testamento. Tá? O Antigo Testamento ele vai servir de base para todo mundo. Todo mundo. Todos os apóstolos, os judeus, todos conheciam o Antigo Testamento. Então vai servir de base para Mateus, vai servir de base para Marcos, tá? E para Lucas também. Lucas sendo grego, e provavelmente ele como pesquisador conhecia um pouco do Antigo Testamento, até muito, né? Lá em cima temos a tradição oral, e como Marcos foi o primeiro a ser escrito, provavelmente Marcos se apropriou disso aí, e a gente vai falar um pouquinho do Evangelho de Marcos no próximo vídeo, tá certo? A fonte Q, que temos aí, Mateus bebe da fonte Q, e de Marcos, e Lucas vai pegar Marcos, a fonte de Marcos, Antigo Testamento, e a fonte Q, Mateus, Antigo Testamento, Marcos, e a fonte Q. Lembrando que esses dois vão ter as suas próprias particularidades também. Como é que fica isso? Então temos aí a construção. Tá? Evangelho de Marcos, a teoria das duas fontes, Marcos e Q. Temos o Evangelho de Marcos, que a maioria, grande esmagadora, está dentro de Mateus, olha aí, roxinho. Esse azulzinho é a fonte Q, né? O que vem a ser da fonte Q, e esse verdinho aí no Evangelho de Mateus é a sua própria particularidade. Tá? Falando a respeito do judaísmo, questões judaicas, o seu próprio pensamento ele inseriu. Tá certo? Também temos aí em Lucas, temos Marcos, temos também a fonte Q, e essa parte aí, verdinha, né? Isso é que eu posso dizer, o azul clara, são as próprias particularidades de Lucas. E quando você estuda o Evangelho de Lucas, você percebe que tem bastante particularidades da cultura grega ali, inseridas no Evangelho de Lucas. Uma das razões disso é porque Lucas escreveu para um homem grego, né, conhecido como Teófilo. Agora, gente, uma curiosidadezinha para terminar. Por que Mateus se encontra em primeiro no cânon, ao invés de Marcos? Marcos tinha que ser o primeiro, né? Se ele foi escrito primeiro, agora por que no cânon foi Mateus? Agostinho, perdão. Agostinho pensava que Mateus foi escrito primeiro que Marcos e Lucas. Dizia que Marcos era uma fonte resumida de Mateus e que Lucas era dependente tanto de Mateus quanto Marcos. Esse conceito surge porque o Evangelho de Mateus era bem conhecido no II século. Era listado em primeiro lugar em todas as listas do Novo Testamento. Tá? Então Agostinho reconhecia que o Evangelho de Mateus, era o primeiro porque todo mundo falava do Evangelho de Mateus. Era o evangelho mais conhecido, e todas as citações do cânon dos livros do Novo Testamento, Mateus era sempre o primeiro a ser citado. Agora, por que isso? Provavelmente porque o Evangelho de Marcos foi escrito por romanos, o Evangelho de Mateus foi escrito por judeus. Tá certo? Então a comunidade judaica, óbvio, abraçou esse evangelho. A fonte de onde eu tirei isso está em Introdução ao Estudo do Novo Testamento, Broads David Haley, e eu passei a bibliografia na primeira aula, e eu sempre estou revisando a bibliografia. Tá? Não falei nada de mim, passei a bibliografia na primeira aula, tá certo? Gente, olha só, espero que vocês estejam gostando, tá? Continua aí comentando, deixando seu like no vídeo, isso vai ajudando a gente a cada vez mais
Cara, se você puder contribuir com qualquer quantia para o canal, se é um canal que tem te ajudado a crescer, se quiser contribuir, se quiser ajudar, faça. Porque essa ajuda vai ser destinada a comprar material. Quanto mais livro tiver, mais vídeo vai ter aqui para vocês, mais informação esmiuçada eu vou passar para vocês, tá certo? Espero ter ajudado. Próximo vídeo aí, a gente agora vai começar a estudar os evangelhos, tá? Agora a gente vai começar a teologia do Novo Testamento mesmo. Espero ter ajudado. Um abração, um beijão no coração de vocês. Fiquem na paz.